Arrependimento. Todo mundo é de acordo que deve se arrepender em algum momento de alguma coisa. Numa certa medida, sim. Numa boa outra medida, eu tenho uma coisa para lhe contar. Não se arrependa. Quer saber mais a esse respeito? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! É interessante, quando a gente fala em arrependimento, a primeira coisa talvez que muita gente pense é arrependimento por ter errado numa relação, por ter traído, pelo que quer que seja. São possibilidades também, mas não é sobre esse tipo de arrependimento que eu vou falar hoje, não. Eu vou falar sobre um outro tipo de arrependimento muito comum e que eu acho que é hora de você entender que o melhor a fazer é não se arrepender. E para isso eu vou usar o e-mail de uma moça que me escreveu. Pode ser que quando eu terminar de ler o e-mail, você diga assim, nossa, esse tipo de arrependimento não tem nada a ver comigo. Mas se você assistir o vídeo até o final e tiver o mínimo de criatividade, você vai conseguir derivar a situação desta moça para todas as situações da sua vida. Então, vamos escutar o e-mail da moça? Marcos. Estou com câncer já faz algum tempo e luto com essa doença de forma muito sofrida. Cheguei a um ponto que a doença já não responde mais a nenhum tratamento. E eu sei que eu estou morrendo e que eu vou morrer. Até porque, como médica, eu não me iludo. Eu sei o que está por vir. O problema para mim nem é morrer. O problema é o quanto eu me arrependo. Eu me arrependo de tanta coisa, Marcos. Eu me arrependo porque eu tive pouco com os meus filhos, eu não tive nas reuniões de pais sempre que era preciso no colégio. Tantas vezes eu não pude colocar eles para dormir, ou porque eu estava estudando para concursos, ou porque eu estava dando plantões, ou porque eu estava empenhada em ser uma excelente médica, que de fato eu consegui. Mas a que preço? A não levar meus filhos ao cinema, a deixá-los tantas vezes com a babá. Eu também sou uma mulher muito bem casada. Eu tenho um homem amoroso que está ao meu lado sempre e está até hoje nesse momento difícil. E agora que a vida está para acabar, eu me arrependo tanto de tanta coisa. A gente deveria ter viajado mais, ter feito muito mais coisas juntos. Então, são tantos arrependimentos que me atormentam nesse momento. Quantas viagens eu neguei de ir com os amigos, porque eu estava empenhada sempre na minha carreira, na minha profissão. Por favor, me diga uma palavra que me ajude a não morrer tão arrependida de tudo o que eu não fiz. O e-mail dessa moça é interessante porque ele é quase uma unanimidade. Há até uma música, Epitáfio, dos Titãs, que canta isso, né? Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer e por aí vai, essa linda música dos Titãs. E é uma lógica que parece simples e fácil de entender. Por que é que a gente não vive mais as coisas, não se entrega mais às coisas e na hora que a gente está morrendo a gente sente tanto arrependimento, né? Eu devia ter feito tudo diferente, devia ter me divertido, vivido muito mais. Isso parece algo tão certo que tem até uma enfermeira que escreveu sobre isso. Um livro onde ela mostra depoimentos de pessoas que no fim da vida estavam já lá dizendo eu devia ter feito, eu não devia, eu devia ter vivido mais, eu me arrependo de não ter dado mais atenção, isso, aquilo outro. Isso parece algo muito lógico, é uma teoria muito razoável, não é? Ora, a vida passa e eu não a aproveitei como deveria. Parece uma teoria boa, mas está errada. Não se arrependa. Você que me escreveu e você que está me escutando, não se arrependa. E você que está me escutando pode não estar passando por esse momento que essa moça que me escreveu está passando, mas um dia, por algum motivo, você vai passar, porque eu, você, todos nós, em algum momento a cortina da vida vai se fechar e o espetáculo acaba. Pois bem, não se arrependa. E eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você, ou as pessoas de um modo geral, dizem que deveriam ter dado mais
com os amigos, deveriam ter se dedicado mais aos filhos, ter feito mais com o marido. E esse tipo todo de lógica, se a gente observar, essas pessoas não estão falando do passado, elas estão falando do presente. Quando a gente se percebe no final desse espetáculo chamado vida, ou nem precisa tanto, se a gente estiver muito doente, se a gente estiver com qualquer coisa que nos debilite muito, a gente fica muito mais carente, muito mais vulnerável, a gente fica muito mais afetivo. Então, é muito fácil, quando eu estou numa situação assim, imaginar que eu devia ter tomado mais sorvete, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter viajado mais com meu marido, eu devia. Na verdade, o que eu estou dizendo é, eu quero os prazeres da vida, eu não quero perder os prazeres da vida, eu quero o afeto das pessoas, eu quero o carinho, eu quero o amor, mas eu quero agora. Porque eu estou assustado, porque eu estou frágil, porque eu estou passando um momento difícil. Então você que me escreveu, compreenda uma coisa, tenha zero de arrependimento. Porque se você não tivesse feito tudo o que você fez, você simplesmente não teria se tornado a médica que você se tornou. Você não teria salvo as vidas que você salvou. Você não teria dado a boa vida que você deu aos seus filhos. Você não teria tido o bom casamento que você teve, porque talvez você passasse por muitas dificuldades financeiras. E não estou falando, como algumas pessoas podem pensar, em meritocracia, que quem se esforça alcança. Não, necessariamente não. Nem sempre quem se esforça alcança. Agora, sem se esforçar, sem se preparar, não, aí realmente não alcança não. Nada garante, de fato você pode se preparar muito e não alcançar os seus objetivos. Agora, sem se preparar, sem lutar por eles, não, você não ganha. Então, quando você estava bem de saúde, nos tempos em que você estava fazendo o seu doutorado, o seu pós-doutorado, você viajava, você deixava seus filhos, essa coisa toda. Se naquela época eu chegasse para você e dissesse, escuta, para com isso, deixa esse doutorado, fica mais com teus filhos, você olharia para mim e diria, mas eu estou fazendo por eles, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso tentar conquistar mais coisas exatamente para que minha família cresça. Não se arrependa. Viva com alegria, com orgulho, sobretudo porque você está num momento de encerramento. E é preciso que você assuma para você mesma que você está assustada ou que no mínimo você está com saudade. O que todas essas frases, inclusive da música do Titãs que eu citei, falam é de saudade. E você está com saudade da vida, mas a vida ainda não acabou. Então vamos aproveitar enquanto ainda tem. Você ainda pode me escrever um e-mail. Você ainda está podendo receber a resposta desse e-mail. Talvez, quem sabe o que vai acontecer? Eu morra antes de você. Mas seja lá como for, não importa. No final, o filme acaba igual para todo mundo. Para o mocinho, para o bandido, para o bom, para o mal, o término é sempre igual. E eu entendo o seu susto, mas faça as pazes com tudo o que você viveu. Porque, na verdade, o que importa na vida é você ter feito e ter vivido o que você queria, da forma que você queria, ou da forma que você podia, ou da forma que você acreditava. Então, para você que está me ouvindo e para você que um dia vai passar por qualquer outra situação difícil, nunca se arrependa da forma que você viveu, porque foi a melhor, a mais bonita, a mais interessante que você pôde. Quem dizia isso por esses dias que morreu? Glória a Maria. E ela diz isso de uma forma tão bonita, não é? Eu vivi como eu queria, eu fiz tudo o que eu queria. Veja bem, isso vindo de uma mulher preta, que nasceu pobre, que foi a primeira em tudo, uma pioneira em tudo, mas ela pôde fazer, ela conseguiu fazer tudo. Então,
Ela viveu como ela queria. Orgulhe-se do que você tem. Ao invés de arrependimento, orgulhe-se pelo que você vai deixar. E quanto a essa saudade que você está sentindo, deixa eu lhe contar uma coisa. A morte, a morte não existe. Você nunca se encontrará com ela. Seja qual opção você adote, você jamais se encontrará com a morte. Se você for uma pessoa que não acredita em nada, acha que a vida acaba quando a gente fecha os olhos, então você jamais encontrará a morte. Porque será como dormir. Você vai adormecer e a gente nunca sabe a hora que adormeceu. A gente simplesmente sabe a hora que deitou para adormecer, mas quando de fato adormece a gente não sabe. Então, se de fato nada existir e você pensar nisso, você nunca saberá que morreu, você não se encontrará com a morte. Se ao fechar os olhos e adormecer, você descobrir que abriu os olhos em outro lugar, você também não terá encontrado a morte, porque a vida continuará, ou seja, a morte, de um jeito ou de outro, nunca existirá. O que existirá será, sim, o fim desse corpo, que o meu aqui, esse aqui, vai se acabar. Mas isso é bobagem. Sabe por quê? Porque você continuará. Você continuará na memória dos seus filhos, você continuará na memória do seu marido. Mais do que isso, você continuará, inclusive, na memória de quem nunca lhe conheceu. Eu nunca lhe conheci, mas eu lembrarei de você para sempre. Como uma amiga querida que fez parte da família Nós da Questão, que ainda faz parte da família Nós da Questão. E todos que estão assistindo esse vídeo agora lembrarão para sempre de você, porque você faz parte da sua família, faz parte da nossa família e faz parte dessa ideia chamada Planeta Terra. Então, não se arrependa. Viva o que você ainda tem para viver. Viva com alegria e na hora que você estiver muito cansada, apenas feche o olho e durma. E quando estiver adormecendo, se tiver força, ainda lembre de uma coisa: valeu a pena. Pense nisso.